Oi, pessoas lindas, meus amores, tudo bem? Eu estou dando continuidade a uma série de gravações de aulas que já aconteceram, apenas é uma revisão para que a gente tenha um vazamento, que a gente tenha um conteúdo, um conhecimento acerca do nosso conteúdo já abordado nesses períodos de pandemia. Só para relembrar, nós vimos aí o capítulo 1 na sala de aula, capítulo 2 em casa, capítulo 3 em casa, capítulo 4 em casa, e por aí vai. O capítulo 1 é que o tema, eu estou aqui com o meu livro, fala da divina arte. A arte divina ou a divina arte? A capacidade do artista transformar a sua obra em algo sagrado. Simples assim. E claro que com seus artistas, suas características, né, suas peculiaridades, suas temáticas e a sua materialidade. O capítulo 2, que é o capítulo que vocês já fizeram atividade, nós estamos só revendo ele, né? Ele trata de um tema aí voltado à nossa cultura, né? O artista da cultura popular. Que artista é esse que produz arte que é considerada e caracterizada popular? Beleza, só que a gente já gravou essa aula, a gente já viu essa aula, mas a aula de hoje que eu estou aqui trazendo para vocês é do capítulo 3, que está na página 38. Quem é o artista que pintava o cotidiano? Por que ele pintava o cotidiano? Como ele pintava o cotidiano? Quem estava no cotidiano? Onde é que estava esse artista? Então, é sobre isso que a gente vai abordar no capítulo 3, Arte e Cotidiano. Ó, agonia, né? Esse negócio de falar agoniado, mas não tem jeito não, eu sou desse jeito. E aí eu trouxe um slide para a gente acelerar um pouco mais, para a gente não perder tanto tempo e a gente dar aí uma volta no nosso material, porque a gente está, nós estamos nos orientando por ele, tá bom? Então, vou compartilhar a tela para a gente não perder tempo. Um instantinho. Pronto, vou ampliar aqui para a gente ver melhor, a gente entender quem são esses personagens que estão aí no nosso capítulo 3. Vermeer, Johannes Vermeer, 1660. Ele traz aí uma obra de arte que leva o nome de A Leiteira. Exatamente, a gente vai tentar entender a composição da obra. Primeiro, pergunta, o que foi retratado? Quais os elementos retratados na cena? O que a cena nos conta em todo esse contexto? A partir dos elementos dispostos na obra, da cor, do tom, características dos traços do rosto da pessoa, a gente tem como fazer uma leitura e uma interpretação do que se passa na cena e quem é esse personagem. Primeiro, vamos para a estrutura formal da obra, né? Da composição ou obras de arte. Primeiro aí, os elementos da pintura aparecem em maioria no canto inferior do lado esquerdo. A pintura compõe-se na diagonal aqui, ó. Quando ele diz que ela compõe na diagonal, ela não tem simetria, gente. Simetria é quando eu vou dividir, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo aqui? Esse desenho, ele é simétrico, por quê? Porque ao meio dividido, temos aí o equilíbrio de duas partes iguais. Então, ela não tem simetria. Ela tem assimetria, porque ela vem na nossa diagonal. Ela não vem em linhas retas ou na horizontal. Então, aí ela tem... E a diagonal, essas linhas na diagonais, ela dá a ideia de movimento, uma cena movimentada. A pintura compõe-se na diagonal, na trajetória da luz. Ó, na trajetória, por quê? Porque ela está bem aí à frente de uma janela. Então, automaticamente, toda a luminosidade da obra vai ser direcionada aos elementos e a ela também. Tá trazendo aí cores vibrantes, né, para a obra. Os olhos do observador, que no caso sou eu, que no caso é você, seu pai, sua mãe, os olhos do observador, eles vão se movimentar, né, de todo o modo profundo, seguindo o trajeto. Então, automaticamente, meu olhar, ele vai andar na cena, ele vai caminhar, ele vai ter aquela curiosidade aguçada de tentar entender o que tem em cada detalhe. Aí, em rosa, em destaque, é a mulher, em amarelo é a mesa,
No canto superior esquerdo está aí destacado de verde e no canto inferior direito está destacado aí. No zoom que eu fui procurar, gente, assim, bem detalhado, parece aqueles fogareiros, aqueles fogões de lenha, só que eu não entendo por que ele está tão pequeno. Ele é muito parecido. Eu tenho lá minhas dúvidas. Outro artista mencionado aí, o artista que pintava o cotidiano, né? Arte cotidiano é o Francis Millet. Ele desenha e ele pinta, na verdade, a colheita de batatas, né? Ele é um artista que ele traz aí uma cena de trabalhadores, a gente vai conseguir perceber na cena, né? Por todo o trajeto do olhar, né? Aquela luz lá no fundo, os sacos aqui de batata ao lado. E, e a colheita de batata, ela foi feita lá em meados do século XIX, ele trazendo aí lá no final do século, na metade do final do século, ele traz um cenário bem artístico, mas que mostra um aspecto muito, como é que eu posso dizer, comovente, dentro do processo de industrialização em que as pessoas, algumas saem das suas cidades, né, a caminho de buscar uma nova vida, mas aí os percalços ainda faz com que muitos ainda continuem a trabalhar na colheita. Página seguinte tem o Colbert, que ele traz aí os quebradores de pedra. Gente, se vocês prestarem atenção aí nos quebradores de pedra, temos uma criança. E o trabalho dele é um trabalho bastante realista. Ele retrata com fidelidade realmente o que se passava naquela época. Uma criança que trabalha junto aí de um adulto, trabalho infantil. Outra obra em destaque é de Auguste Renoir. Auguste Renoir, francês, Morenet, trabalhava nele, ficava fazendo essas obras dele. Então, o Renoir é um artista francês, e aí ele tem uma particularidade porque ele é um artista impressionista. Mas a gente vai compreender que ele não era qualquer artista. Você está vendo aí o meio social em que ele estava. Ele não estava lá no meio dos quebradores de pedra, nem dos colhedores de batata, não. Ele estava aí no meio da sociedade, da elite, né? A parte elitizada. Ele é impressionista porque o trabalho dele é de trazer aí os aspectos principais da luz do dia a dia. E normalmente essa luz do dia a dia está em ambientes abertos. No caso desse grande evento que é chamado de O Bal des Mollets de la Galatée. Eu acho lindo esse negócio de falar francês. Oh, Deus do céu! As cores da emoção de Vicente Van Gogh. Gente, Vicente Van Gogh, ele é conhecido como o artista das cores da emoção. Mas só que na vida nem tudo é emoção. E Van Gogh, ele passa o seu momento obscuro, o seu momento de fraqueza, de fragilidade espiritual. E o Van Gogh, antes da luz, né, de chegar a luz nele, antes de chegar as cores até ele passa por esse processo de construção pessoal na penumbra. Como é que isso acontece? Gente, a história dele é longa. Eu teria que dar uma outra aula para falar dele. Mas ele tem os seus momentos e cada momento que ele vive, que ele vivencia, ele retrata com riquezas de fidelidade. Esse momento aí, Van Gogh largou tudo, largou o pai, largou a mãe, largou o irmão e foi morar distante, em um lugar que não tinha nada a ver com ele. Ele era filho de pastor, ele vivia em constantes questionamentos interpessoais, buscando o autoconhecimento, e ele colocou na cabeça simplesmente que se ele morasse com as pessoas mais pobres do que ele se desapegasse da materialidade, ele poderia se tornar uma pessoa melhor. E aí ele foi. Aí são os comedores de batata, porque eles estão comendo batatas. Você vai perceber aí que ele não é igual o Renoir que estava lá na elite, não, né? Que ele está aí junto com o povo dali, da pessoa com aspecto físico cansado, onde tem criança, pessoas mais maduras, pessoas trabalhadoras, e por aí vai. Então, a gente está falando de artista e o seu cotidiano. Ele pinta aquilo que ele vivencia de acordo com cada época. E aí a penumbra, os tons escuros, jogo de luz e sombra, né? Aí Van Gogh, depois vocês vão ver Van Gogh bonito, nos girassóis de Van Gogh, mas ele também está vivendo uma nova fase.
Leitura e interpretação de imagem. Tudo que eu falo aqui de imagem, a gente tem que aprender a olhar, observar, identificar para a gente ler, né? Para a gente conseguir caracterizar, interpretar. Que sentimentos e impressões você tem ao observar as pinturas com essas cores escuras? Estou falando lá da pintura de Van Gogh. Porque os artistas escolheu, lá falando de outros artistas, né? Desculpa, falando de Van Gogh. Porque o artista escolheu essas cores, aqui é artista, porque o corretor aqui não está legal, ele não está bem das ideias. Porque o artista escolheu essas cores para pintar as suas obras. Eu acabei de dar todas as respostas para vocês, pelo amor de Deus. É possível as cores influenciar na percepção da pintura, conseguir perceber a cena, a emoção, a situação só com as cores? Eu acabei de dar a resposta também, pelo amor de Deus. Almeida Júnior, gente, eu falei de Van Gogh, que é da Europa, agora eu vou falar de Almeida Júnior, que é nosso, pessoa daqui, nossa terra. Almeida Júnior aí, brasileira, aprendeu, claro que ele viajou, ele foi para fora, aprendeu novas técnicas, ele ganhou bolsa de estudo, foi estudar fora, e aí tudo que ele estudou fora, ele trouxe para cá para usar a técnica com aquilo que ele viu, com aquilo que a gente tinha de mais bonito aqui no Brasil. E Almeida Júnior, ele tem características próprias no trabalho que ele faz, onde ele abandona, né? Primeiro, é duas fases que Almeida Júnior vai vivenciar. Ele pinta, em grande parte da sua vida, cenas históricas, os grandes acontecimentos da época. Ele era o fotógrafo da época. Não tinha fotógrafo, mas ele tinha que pintar tudo que era de importante, acontecimentos históricos da época. É grito de independência, não sei o quê, aquelas coisas e tal, né? E aí, essas composições, essas obras, claro que se a gente está falando de cenas históricas, as pessoas eram as mais importantes que você possa imaginar, elas não estavam lá no seu momento de relaxamento, elas estavam lá nos seus momentos rígidos, a pose rígida, ríspida, né? E normalmente as pessoas que ele pintava, que estavam nas cenas, eram os membros da nobreza. Top, né? Mas ele não tinha liberdade. Então aí vocês vão imaginar que a pessoa pintava bem, mas não pintava o que queria. Até porque ele pagava, né? Ganhava. Vamos lá. Só que aí ele vai viver um momento de transição, porque o artista, ele muda, está em constante transição e mudança. Então, ele abandona todos esses trabalhos com essas características e ele vai ganhar novos caminhos. Ao invés de pintar a nobreza, ele vai pintar o povo brasileiro. Ao invés de ele pintar as cenas históricas, ele vai pintar as cenas do cotidiano. Ao invés de ser só as poses rígidas, ele vai pintar os gestos naturais. As pessoas nos seus momentos de lazer, seu momento de emoção, seu momento de relaxamento. E é isso. Sempre trazendo as cores o que é vivo, porque Brasil é Brasil, a luz aqui que encandeia aqui, que traz aqui a luminosidade, as cores ficam vibrantes e tal. Cotidiano da pintura brasileira. Lembra aí, né, que há um momento de transição. Aí é uma família, a cena da família, do cotidiano da família de Adolf August. E ele tá aí, lendo uma carta, lendo um papel. A gente pensa até que aquele meninozinho tá no notebook, mas não está. Ele tá lendo um livro, porque era um livro bem grosso, né? Tá vendo aqui? E a meninazinha, o nenenzinho no braço, parece negro, né? Filho de escravo. Creio que na época, a mãe ali bordando, costurando, uma cena de relaxamento. 1891. Oscar Pereira da Silva, ele pintou também uma cena do cotidiano da época, 1895. Criação da vovó. A criação, aquela criação que a vovó da gente cria a gente com todo amor, todo afeto, todo carinho, deixando a gente livre, fazendo o que quer. Cena realista, viu? Cotidiano. Outra cena aí do cotidiano, do Almeida Júnior. Lembra que eu falei com o Almeida Júnior? Ele vai colocar nas obras as cores, ele vai pintar as pessoas em momentos de relaxamento. As cenas são corriqueiras, super comuns. Olha só, o violeiro aí de boa, né, tocando sua viola, e a senhoria ali, ó, só cantarolando com ele.
Artistas brasileiros também que colocam na sua obra o cotidiano e na história deles, temos aí quem canta o dia a dia brasileiro, tem o Noel Rosa, tem o Dorival Caymmi. Eu não vou colocar aqui música deles porque eu já mandei para vocês, mas se vocês puderem, façam. Entrem no YouTube e coloquem Noel Rosa e Dorival Caymmi, vocês vão se impressionar. É coisa nova para os nossos ouvidos. Nova entre aspas, certo? Para vocês. Chico Buarque, gente, esse aqui não tem pareia, porque eu gosto de Chico Buarque. E eu não vou dizer o porquê, mas lá no livro fala dele. E eu acharia bom você procurar saber, certo? Eu vou ler só um trechinho aqui. Beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido, subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo no desenho mágico, seu olho embotado de cimento e lágrimas. Gente, essa música ela é tocante. Precisam ouvir. E eu vou querer saber direitinho depois de vocês. Eu vou saber que se vocês ouviram ou não. Artistas impressionistas. Eu coloquei lá que o Renoir, ele pintou lá aquele baile chiquérrimo da sociedade elitizada de Paris. Então, vamos entender aí como eram essas obras e como eram os artistas impressionistas. Renoir já é um. Tá bem que é o nome dele. O que acontecia? O artista impressionista, ele se caracterizava por interessar-se, né, em captar as cores e as nuances dos movimentos fugazes da luz e do sol sobre as pessoas e sobre a superfície. Gente, sobre a luz do sol, né, é a luz natural. Então, os ambientes normalmente são abertos, os espaços eram abertos, preferencialmente paisagens. Diferencial de Renoir, que pintava pessoas em seus momentos de lazer em ambientes um pouco mais fechados. Mas era assim, cenas do dia a dia, e o que caracterizava o impressionismo era isso aqui, ó. Ele conseguia colocar detalhes de luz. Por exemplo, aqui tem uma luz que está refletindo em mim, então se eu fosse me pintar, autorretratar alguém, retratar com pinceladas, detalhando as meninas que passam o iluminador, né? Ali pontos de luz. Só que não é natural, é levada aí um pouco das características impressionistas. Mais ou menos isso, a gente vai ver isso mais lá na frente. Exemplo de artistas impressionistas: Claude Monet, Edgar Degas, Edouard Monet e Pierre-Auguste Renoir. Eita, que eu falei foi bonito! Ó, Senhor! Não ria não, vocês, viu? É porque eu... Gente, se eu estivesse dando essa aula para vocês em sala de aula, ia ser do mesmo jeitinho, sem tirar, né? Sem botar e sem tirar, sem tirar e sem botar. Aqui está um exemplo da obra de Pierre-Auguste Renoir, o almoço dos banqueiros. Deixa eu olhar bem aqui. Eu já corrigi isso aqui, mas o corretor ele é teimoso, não é dos banqueiros. O nome da obra é dos barqueiros de barcos. Barqueiros, tá bom? 1800. Errar não é feio. Feio é deixar o erro passar. Tá bom? Pierre-Auguste Renoir, além de ter pintado lá o baile, ele pinta novamente aí o almoço dos barqueiros. E aí você vai ver os homens elegantes, ruivos, né? Características físicas deles lá. E por que o livro ele traz essa obra? Porque ele vai mencionar, gente, um filme que foi feito contando a história de Amélie Poulain. Gente, a Amélie Poulain, ela não era normal. Eu já assisti esse filme, eu já ri tanto. No outro vídeo desta mesma aula que eu gravei, estou regravando, eu coloquei um trecho do filme. E aí, quando fui fazer a revisão desse vídeo, dessa aula, eu vi que o áudio não ficou legal, que as imagens não ficou legal, porque eu fiz em um espaço aberto, querendo ser impressionista, olha a pessoa. E aí eu fui fazer um espaço aberto e eu acho que não ficou com uma qualidade legal. Mas os slides, o trecho do filme que eu coloquei, ele
Ficou bem legal. Mas aí eu resolvi não colocar agora, porque ia ficar muito extenso. E eu acho que a gente ia perder bastante tempo. Mas busquem, tá no YouTube, é de grátis. Você não paga. Claro que ele está em fragmentos, ele está em pedaços lá. E aí você querendo assistir, você assiste. E aí tem uma cena em que ela vai tentar decifrar o que no filme. Ela em um diálogo que ela tem ali, né, com outro personagem, ela tenta decifrar, caracterizar cada personagem. Por que um tá olhando para outro? Por que essa mulher bem que tá brincando com o cachorro? Por que aquela meninazinha bem aqui, ó? Ela tá aqui, ó. Gente, babando, boba, de boca aberta aqui, ó. Olhando para quem? O olhar dela direciona para cá. O olhar dessa menina bonitinha direciona para cá. Desse meninozinho aqui, coitado, que ela nem olha para ele, tá direcionado para ela. Esse aqui, se você perceber, ele vem para cá, mas eu acho que o olhar dele vem para cá. Para cá, tá vendo? Opa! Aqui. E esse aqui, vamos ver para onde o olhar dele direciona. Aqui. Você acha que é aqui ou é para cá? A mão. Epa, tire sua mãozinha daí. Chaveca que não dá certo. Então, ela tenta destrinchar essa obra. Não sou eu que estou inventando, nem sou eu que coloquei. Isso aqui está no livro. Agora sim, acabou. Capítulo 4 está por fim. Beijos, meus amados. E aproveitem esse conteúdo, porque eu já gravei ele 3 vezes. Não, 2, estou mentindo. Tá bom? A dor passa, mas a beleza permanece. Amores, até a próxima. Deixa eu cuidar, que tá meio-dia. Palavras de Renoir. Saindo aqui, aumentando até interromper o compartilhamento para que a gente apareça no total dessas imagens.